gente, aqui é a Izzy e estamos no ar com o nosso segundo podcast. Dessa vez, eu não tô sozinha. Trouxe um convidado muito especial para estar com a gente. Só que no caso, o nosso convidado está sem nome ainda. E eu preciso que vocês coloquem nos comentários nomes que sejam a cara do nosso convidado. Ou pelo menos a cara dos ossos da cara dele. Eu queria muito agradecer a vocês pelo carinho e pelos comentários do primeiro episódio. Eu confesso que eu tava um pouco insegura porque é um formato novo e eu tava sozinha com meu alter ego. Mas eu queria muito agradecer a vocês pelo carinho. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que também nos assusta nas primeiras vezes, que são os estágios. Afinal, o que é um estágio? Por que eu devo fazer um estágio? Para que ele serve? Então, afinal, o que é o estágio? O estágio é uma oportunidade de contato com a prática médica por fora da faculdade. Porque se a gente for olhar pela grade oficial mesmo, a gente só vai ter essa imersão prática nos 2 últimos anos, que é o internato. Antes disso, a gente tem alguns contatos com a prática, né? Vai nos hospitais e tal. Mas é muito mais rápido e em poucos momentos. Então, às vezes, 1 a 2 horas em um dia da semana. É algo muito mais rápido, não é tão aprofundado. Já no estágio, a gente tem uma imersão de verdade. A gente vai lá, acompanha a realidade da medicina, tem contato com as áreas que a gente gosta, oportunidade de fazer procedimentos e de viver a medicina de verdade. Como eu falei, isso não é organizado pela faculdade, isso é totalmente extracurricular. E esse momento de contato com a prática, ele é muito importante porque ele nos dá muitas oportunidades. Mas apesar de ser tão importante, ele não é tão fácil de conseguir. E por que eu devo procurar um estágio extra e não esperar só um momento que a faculdade vai me colocar dentro de um hospital? Na verdade, a ideia é que você tenha contato com a realidade da medicina, porque no início da faculdade a gente fica muito naquela coisa livro, estudo teórico, e tem dificuldade de associar aquilo que a gente está estudando com a realidade que a gente vai precisar exercer. Então, ter esse contato ajuda muito a gente entender. Às vezes eu estou estudando pneumonia e eu tenho dificuldade de entender isso, e quando eu vejo um caso de pneumonia na real, o conhecimento vai muito mais fácil para minha cabeça. Fora que a linha de raciocínio que os livros seguem é muito diferente do que a gente se depara na prática. Por exemplo, tô aqui tendo aula de infarto. Beleza, o que é um infarto? É quando eu tenho uma interrupção do fornecimento de suprimento sanguíneo numa área do coração, essa área morre, e aí pode ser que aquela parte do coração não funcione direito e tem diversas repercussões. Beleza. A linha de raciocínio que o livro segue é o que é a fisiopatologia, como é que diagnostica, sintomas e tal. Só que o paciente não chega para você desse jeito, ele chega em outra ordem, ele chega apresentando sintomas que você precisa chegar a um diagnóstico, fazer um raciocínio do que isso causa. Então, ter contato com o estágio faz com que você crie essa linha de raciocínio, você desenvolve o seu raciocínio clínico muito mais rápido. Além de se treinar para criar um raciocínio clínico, a gente tem contato com o funcionamento de uma unidade de saúde, a trabalhar em equipe, a entender a função de cada um que está ali, a saber se portar principalmente, a ter contato com o paciente, porque às vezes a gente aprende, como é que faz a anamnese? Beleza, segue uma ordem de perguntas para conseguir tirar as informações que você precisa. Mas você percebe que diferentes pacientes têm maneiras diferentes de passar as informações e você precisa criar maneiras de conseguir abordar o paciente para conseguir dele as informações que você precisa para tratar. Então, isso só se expondo, só colocando você várias vezes em contato que você vai conseguir desenvolver. Ninguém se prepara para uma maratona lendo como se corre. A gente se prepara para uma maratona correndo. E é a mesma coisa, a medicina é uma área muito prática e a gente precisa de contato com a prática. É óbvio que não adianta nada você ter muita prática se você não estudar em casa, mas não adianta também você estudar pra caramba e não conseguir pegar esse conhecimento que tá dentro da sua cabeça e colocar ele no dia a dia e você transpassar isso pra prática. E outra coisa que acontece muito nos estágios e que acrescenta muito na nossa formação são os procedimentos. Porque o procedimento é uma coisa que assusta muito o estudante, né? Ler uma coisa na teoria, ver a técnica de como que faz é muito diferente de fazer. E o procedimento é uma coisa que a gente só vai ficando mais seguro depois de fazer muito. E a gente só vai conseguir fazer muito se expor bastante a oportunidade de que esses procedimentos apareçam. Isso é uma questão de sorte, gente, vocês vão ver. Às vezes tem plantão que você vai e não acontece nada. E tem plantão que você vai e acontece de tudo. Então, por isso é importante você ir várias vezes, para você ter mais oportunidade de que isso apareça para você. Então, o que eu vejo hoje no internato? Colegas que estão fazendo pela primeira vez muitos procedimentos. E isso é muito assustador, porque a gente, nas primeiras vezes, a gente fica muito nervoso. Imagina você sabendo que vai formar daqui a alguns meses
e fazendo pela segunda vez recém uma intubação. Pensando, cara, daqui 4 meses sou eu. E eu fiz 2, 3 tubos na minha vida, é pouco, sabe? Eu sei que às vezes você pode pensar, então, mas a faculdade não me prepara direito para esse momento, eu vou chegar despreparado como recém-formado. E na real, gente, a faculdade não te dá tudo o que você precisa para você se formar. Ela te fornece aquilo que é o mínimo. Mas, se você quer ser um profissional mais preparado, se você quer ser um profissional diferenciado, você precisa fazer por onde. E esse fazer por onde é justamente ir atrás de oportunidades que nem todo mundo vai. E é aí que você consegue se destacar. Além disso, nos estágios, você consegue ter contato com uma área que você tem muito interesse. Por exemplo, eu já entrei na faculdade pensando em oftalmo. Hoje eu tenho certeza que eu não quero oftalmo. Mas como? Porque quando eu queria muito oftalmo, eu cheguei na faculdade e falei, cara, eu preciso ter alguma oportunidade de ter contato pra ver como é que é, eu quero chegar lá mais preparada. E aí eu descobri que eu detestava oftalmo. E nesse mesmo processo de ter contato com as especialidades, eu descobri áreas que eu não dava muita bola e que eu descobri na prática que são legais pra caramba e que eu me identifiquei muito. Inclusive, anota aí que isso é importante. Quando você for procurar um estágio, é muito legal sim você ir para as áreas que você mais tem interesse. Mas não se fechem para as outras oportunidades, não se fechem para outras especialidades. O legal é você procurar de tudo, porque aí você consegue ter visões daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta. Isso ajuda muito na hora de você escolher uma especialidade. Mas também você se surpreende, conseguem coisas assim, às vezes, ortopedia, detesto ortopedia. Mas chega muito acidente na ortopedia, eu tive a oportunidade de fazer sutura pra caramba. Então, não gosto de ortopedia, mas tive a oportunidade de fazer muito procedimento que é importante eu ter habilidade manual. E por mais que alguns falem, é talento, é dom, não é. É prática. Uma vez eu ouvi de um cirurgião falando assim, procedimento, se você treinar um macaco, ele consegue fazer. Qual é a diferença, então? É que você estuda para saber lidar com qualquer intercorrência que aconteça durante o procedimento. Mas, bem treinado, qualquer um consegue fazer. Então, você precisa ser bem treinado para conseguir fazer isso. Anotou isso aí? Anota, porque é importante. Inclusive, cara, eu preciso muito de um nome para você, porque eu tô sentindo que tá uma coisa muito impessoal isso aqui. Quando eu estava no início da faculdade, de tanto ficar fechada, só estudando em cima de livro, em diversos momentos eu tinha a sensação de que eu não estava fazendo medicina. Que não foi para aquilo que eu entrei no curso. Que eu queria ter contato com as pessoas, que eu queria ter contato com os pacientes, que eu queria sentir que eu estava ajudando de verdade. E depois que eu comecei a ter os estágios, e eu comecei a estar na prática, eu comecei a sentir que eu estava realmente fazendo alguma coisa, ajudando, me sentindo útil, eu percebi que isso serviu também de motivação para os meus estudos teóricos. Porque eu chegava em casa e falava, cara, aquele caso que eu peguei, nossa, aquela criança com pneumonia, eu fiquei em dúvida nisso, aí eu ia pro livro, eu estudava e era muito mais fácil desse conhecimento ficar em mim, porque eu conseguia associar diretamente com aquilo que eu via no dia a dia. Há quem diga que eu romantizo as coisas, mas eu prefiro olhar tudo por um lado mais otimista. Então, essas oportunidades de estágio que eu tive me fizeram ter contato com histórias de pessoas e viver essas histórias e estar nesses momentos me servia muito, me tocava de tanta forma que eu me sentia na obrigação de chegar em casa e me dedicar nos estudos para ser boa o suficiente para poder ajudar essas pessoas também. Eu lembro da primeira vez que eu perdi um paciente e de como isso mexeu comigo. Eu estava acompanhando uma cirurgia e, assim, era um caso relativamente normal. A paciente era uma paciente grave que tinha ficado na UTI, mas a gente estava lá resolvendo o problema da cirurgia em si e a paciente teve uma parada cardíaca no meio da cirurgia. E foi a primeira vez que eu vi isso acontecer na minha frente. Eu acho que eu estava no 5º período na época. E ver tudo acontecendo, né? Ver o protocolo de reanimação e tal. E, infelizmente, depois de diversas tentativas, a paciente não voltar. Eu lembro tanto que eu cheguei em casa mexida com isso. Assim, é muito... Parece que meio frustrante ao mesmo tempo que conflitante, porque você tem a ideia de que fazendo medicina, você tá ali para salvar. E aí, quando você se depara com uma situação em que ela não foi capaz de salvar, você se vê num conflito, porque parece que não fez sentido aquilo que você estava fazendo. Mas aí, ao mesmo tempo, eu comecei a refletir e pensar, cara, eu sei que nem tudo depende de mim.
nem sempre o que eu vou fazer vai ser suficiente, porque existem coisas que estão acima da minha capacidade. Mas eu quero ter a consciência tranquila de que eu fiz tudo o que eu podia fazer e que eu dei o meu melhor e que eu consegui, assim, realmente dar o melhor de mim para fazer a diferença naquele momento. E aí, toda vez que eu estava muito cansada, ou então que eu estava desanimada, que eu não estava motivada para estudar alguma coisa, eu parava e pensava, cara, pode ser que algum paciente um dia precise que eu estude exatamente o que vai estar nesse capítulo. E aí, isso servia para eu sentar e estudar. E às vezes, até essas experiências que são dolorosas de viver, elas nos ensinam muito. Porque imagina você se formar e pela primeira vez, só depois de formado, você contar para uma família que eles perderam um paciente. E viver mesmo essas coisas difíceis durante os estágios acaba fazendo com que você tenha um pouco mais de facilidade para lidar com essa situação. Não é que vai deixar dar a notícia de morte fácil, é que você vai estar mais preparado para passar essa notícia da maneira certa e de lidar com como essa família vai reagir e de dar o conforto que você consegue na hora. E não falando apenas dessa parte humana, mas também de burocracia. A parte médica tem muita burocracia que a gente não tem nem ideia quando está tendo aula na faculdade. É muito papel para preencher, é muita coisa que não passam para a gente, que a gente só descobre na prática. Desde um pedido do exame, a solicitação de uma avaliação de um especialista, até a própria declaração de óbito, são documentos que a gente não aprende a preencher nas aulas teóricas e que você só vai ter contato realmente durante a prática. Eu lembro uma vez, alguns meses depois desse primeiro paciente que eu perdi, que acabou de novo acontecendo de eu presenciar um óbito. E aí a médica que eu estava acompanhando tinha me perguntado se eu já tinha preenchido alguma vez a declaração de óbito. E eu nunca tinha visto. Eu nem sabia como é que funcionava. E aí ela pegou o papel e me explicou exatamente o que eu precisava fazer, cada detalhe que tinha que preencher, que se errasse alguma coisa, você precisa emitir uma nota, porque cada declaração tem um número, aí se você errar o preenchimento de alguma coisa, tem que mandar para a secretaria avisando, aí tem que cancelar aquela, pedir outra. Enfim, são coisas que só a prática vai te proporcionar. Quando eu comecei a conseguir as minhas oportunidades de estágio, e como eu desenvolvi a minha maneira de me portar, de como me comportar lá, de como agir com os médicos que eu acompanhava, do que falar, do que não falar, eu fui conseguindo ainda mais oportunidades por conta dessa maneira como eu agia. E nem todo mundo viu isso de uma maneira muito boa, sabe? Eu tive que lidar com alguns problemas com colegas, porque como eu meio que me portava dessa maneira, os médicos valorizavam a minha presença ali e acabavam me dando mais chances de fazer coisas do que eles que também estavam ali, mas se portavam de maneiras diferentes. Então rolou meio que um ciúme assim também, mas porque eu enxergava a situação do estágio de uma outra maneira e eu entendia o que precisava que eu fizesse, como precisavam que eu agisse, e por eu agir justamente dessa maneira, eles valorizavam a minha presença e sentiam segurança no que eu passava. E às vezes, eu em um período menor, tinha mais chance de fazer uma coisa do que um colega que estava num período à frente, mas que não se portava da mesma maneira. Às vezes a gente pensa, cara, mas eu tô muito no início do curso ainda. Isso não vai ser útil para mim. Eu não vou conseguir ajudar ninguém ainda com o que eu sei. Só que ajudar alguém ou fazer alguma coisa útil não é só com conteúdo teórico, sabe? Você parar para dar atenção para um paciente, para escutar ele, o que ele precisa falar também faz parte do mudar a vida de alguém. E eu tinha muito isso na minha cabeça quando eu escolhi fazer medicina. Eu queria ter a sensação de que eu estava ajudando, que eu estava mudando a vida de alguém de alguma forma. Estar no estágio me proporcionou viver diversos momentos em que eu sentia isso, que eu saía de lá, eu chegava na minha casa com a sensação de que eu pude mudar a vida de alguém. Mas mesmo assim, no meu lugar de estudante, toda vez que eu tenho a oportunidade de atender um paciente, eu tento fazer o melhor que eu posso naquele momento para ajudar ele da forma que for. E, às vezes, o paciente que a gente fala de psicológico, ele já tem um estigma, porque a gente sabe que, na verdade, ele não tem nada físico, mas ele tem uma questão emocional muito grande. E existem alguns pacientes que já são conhecidos, porque de tanto eles irem lá com as mesmas queixas, porque, na verdade, eles estão procurando um lugar para serem ouvidos. E aí,
chegou uma ficha de uma paciente e já vieram avisar, aquela paciente de novo aqui. Só que era meu primeiro dia lá, eu ainda não conhecia, né? E aí eu chamei ela pro consultório para atender exatamente da mesma maneira como eu faço. E aí eu gastei um tempo a mais para ouvir exatamente. Eu percebi que ela estava querendo desabafar. Era uma paciente oncológica que estava passando por um tratamento de câncer, né? E aí eu senti que ela estava doendo, né? Que ela precisava colocar isso para fora. E aí eu deixei ela falar. Eu não fiz mais nada, gente. Eu simplesmente ouvi ela. E aí, beleza, ela falou assim qual que era a queixa realmente física que ela estava sentindo, mas ela passou muito mais da consulta falando sobre como estava sendo passar pelo tratamento de câncer e como isso estava sendo doloroso e como ela estava triste, como ela não conseguia se sentir mais bem e como ela acordava todos os dias com medo, do que realmente a queixa física que estava incomodando naquele momento. E aí, no final da consulta, tava ela e o filho. No final da consulta, ela virou pra mim e falou: doutora, ninguém nunca tinha me ouvido como você me ouviu. E assim, pra mim, aquilo foi o máximo do plantão, sabe? Eu passei o resto do dia com essa frase ecoando na minha cabeça, sabe? Cara, eu tive a oportunidade de fazer isso pela vida de alguém. Se fosse eu, ao contrário, se fosse alguém que eu amo, vivendo a mesma coisa, sabe? Eu queria que alguém tivesse a sensibilidade ou a força de vontade mesmo de ouvir da mesma maneira com que eu pude ouvir. E eu não fiz nada demais, gente. Eu só ouvi. Mas então, quando é que eu começo a ir atrás dos estágios? Não existe nenhuma regra que diga exatamente a partir de que momento você pode. Eu acho que é muito questão de bom senso. Você cair direto no centro cirúrgico pode não ser tão proveitoso logo no início. Um posto de saúde, um pronto-socorro vai te dar mais oportunidades de aprender do que uma cirurgia logo de cara, sabe? O ambiente cirúrgico, se você não tem já alguma experiência, ele fica um pouco difícil de você entender o que está acontecendo lá dentro. Mas o meu primeiro estágio foi um posto de saúde. E na época eu não sabia nem como é que examinava o paciente, porque eu não tinha tido essa aula na faculdade ainda. E mesmo assim eu fui lá e aprendi pra caramba, não só coisas teóricas de tratamento de doenças, mas como estar com o paciente, sabe? Eu lembro muito que a médica que eu estava acompanhando tinha esse cuidado de explicar as coisas, de me passar o que estava acontecendo da maneira que eu entendesse, sabe? E é muito bom quando a gente consegue um profissional que tem essa vontade de passar isso pra gente. Mas então, quando é que eu devo começar a procurar um estágio? Se você for esperar você se sentir preparado, você vai virar o nosso amigo convidado. Porque a gente nunca vai se sentir preparado o suficiente. E é justamente essa a graça, porque não estar preparado te dá mais oportunidade de chegar lá aberto a aprender. Se eu já sei o suficiente, pra que eu vou procurar aprender mais? Gente, no meu primeiro estágio, eu não sabia praticamente nada. E mesmo assim, eu fui atrás de conseguir uma oportunidade, porque eu sabia que viver essa experiência ia me acrescentar. Porque mesmo quando a gente erra, a gente ganha. Nenhuma oportunidade é inútil, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Nesse mesmo primeiro estágio, eu não tinha ainda passado pela matéria de obstetrícia, eu não sabia como fazia um pré-natal, mas no posto de saúde a gente faz pré-natal. E eu lembro que tem um dia na semana que era só pré-natal, e aí eu fui lá acompanhar, e a médica me ensinou a auscultar o BCF, né, o batimento do bebê com o sonarzinho. Gente, pra mim aquilo foi a melhor coisa do meu semestre. Assim, você pode parar pra pensar, pô, mas ela não sabe nem fazer um pré-natal. Mas eu aprendi a achar o batimento do bebê, ela me ensinou lá os truques dela e tal. E pra mim, cara, aquilo valeu toda a experiência do estágio. Se depois de tudo isso eu não conseguir fazer você entender o tanto que estágio é importante, pode cancelar tudo isso aqui. E se ainda ficou alguma dúvida, é só vocês pedirem pro nosso convidado que estava ali, atento o tempo todo, fazendo anotações assertivas de tudo que eu falei aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio. Deixem aqui nos comentários mais temas pra gente discutir nos próximos e a gente se vê.